Olá, nesse módulo que vamos iniciar agora, vou falar um pouco sobre avaliação de dor. Um papel muito importante do profissional de enfermagem. Qualquer profissional que presta assistência ao seu paciente deve aprender e conhecer as ferramentas para avaliação da dor. E a enfermagem, por considerar, né, o profissional que está diretamente ligado à assistência direta 24 horas do paciente, a gente tem um papel fundamental, pois nós avaliamos e priorizamos a dor como um quinto sinal vital. Mas, Márcia, o que é essa dor quanto quinto sinal vital? Do que nós estamos falando exatamente? Então, vou explanar um pouco esse assunto para que a gente possa introduzir as ferramentas para avaliação de dor. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá ao nosso módulo, sexto módulo, que é o módulo de avaliação de dor. Bom, a dor, ela, como vocês já viram, ela é multifatorial, aborda, afeta vários aspectos do paciente, seja ela aguda ou crônica. Em 1979, a IASP, que é a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, ela definiu a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável. Em 2016, teve um ajuste nesse conceito de dor. Mas por que avaliar e o porquê a gente discutir um pouquinho o conceito de dor, né? E aí, em 2016, ela falou que era uma experiência já angustiante, associada a uma lesão tecidual atual ou potencial com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. Tudo que nós vimos no módulo anterior. Mas por que a gente vai falar sobre dor, a avaliação, e por que é importante a gente discutir um pouquinho o conceito de dor? Porque hoje nós sabemos, de acordo com a última revisão, que dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante à associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Veja, este conceito da IASP, que foi atualizado recentemente, traz alguns pontos de bastante relevância, onde ela considerou para que esse conceito seja exatamente como está, que dor é sempre uma experiência pessoal desagradável, influenciada por vários componentes, vários fatores, biológicos, fisiológico, social e psicológico. Ela destaca que dor e nocepção são diferentes fenômenos, né? E isso é muito importante, porque na maioria dos profissionais de saúde acha que para ter dor é preciso ter lesão, e não necessariamente. Acho que vocês já devem ter chegado a essa conclusão já nesse sexto módulo, não é verdade? Embora a dor, as experiências vividas de dor individuais faz com que o paciente tenha um aprendizado, né? E que a experiência de dor reportada pelo paciente deve ser respeitada. Tratar a dor é um direito humano. Eu já falei isso em outros módulos. Então, esse conceito só reforça que a gente precisa, para falar do módulo de avaliação de dor, que tudo que a experiência envolve o quê? Um significado, uma vivência, algo que marca a vida, e considerando uma experiência dor sensitiva, que envolve o sistema nervoso periférico e central, além disso, inevitavelmente, independente de uma dor aguda ou crônica, independente do contexto que o paciente se encontra, ela vai ser, sim, uma experiência emocional. Não podemos separar o corpo da mente. Nós já vimos em módulos anteriores como a dor impacta
os vários diversos aspectos, emocional, social, de lazer, das relações, enfim, sempre será uma experiência desagradável. E lembrando que ela pode estar associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial. A dor, inicialmente, como a gente chama, a dor aguda, ela é extremamente relevante. Já falamos sobre isso aqui. Mas a dor crônica, ela é extremamente lesiva. Então, se a gente quer trazer a avaliação como um ponto importante deste módulo, desse 6º módulo, em que vocês estão assistindo, é importante a gente desmistificar, dessensibilizar o profissional para que ele entenda que dor é tudo aquilo que o paciente experimenta viver. E existe quando ele diz que experimentou existir. Não cabe a nós, profissionais de saúde, tentar entender, tentar adivinhar ou identificar ou inferir a dor do outro, ou pré-julgar, ou até mesmo subvalorizar, como nós vemos no dia a dia, seja no ambiente hospitalar ou seja extra-hospitalar. Desvalorizar a dor do outro é uma porta para o não tratamento. Quando a gente não valoriza, nós não relevamos, nós não valorizamos, consequentemente, nós iremos, sim, negligenciar o cuidado. Então, para que a gente possa avaliar a dor do outro, nós temos que entender como nós lidamos com as nossas próprias dores. Sim. Que isso tem a ver? Tudo a ver, eu garanto para você. Então, veja, hoje nós não temos medidas objetivas para avaliação da dor, nenhum aparelho que meça a dor. Nós contamos com aquilo que nós temos de mais precioso, que é o relato do paciente, a interação, é o rapport que eu me estabeleço, é o vínculo que eu estabeleço, e quando eu tenho um paciente com esse perfil, eu posso extrair o maior número de informações possíveis. Isso sim vai me garantir uma boa anamnese, uma boa avaliação e, consequentemente, um plano de tratamento mais integrado possível. Porque, como vocês mesmos já viram, a dor, ela não é apenas um componente físico, biológico, ela envolve diversos fatores. E para que eu possa tratar muito bem a dor do meu paciente, eu preciso fazer uma anamnese, uma investigação mais qualitativamente possível. Então, é nisso que eu vou falar quando a gente fala de dor como quinto sinal vital. Isso, enfim, já foi explanado, mas eu gosto de lembrar que, se vamos avaliar a dor do paciente, se nós vamos, né, trazer em voga aqui uma abordagem, nós temos que abordar a dor de maneira multifatorial. A experiência individual e a manifestação da dor do paciente, elas são influenciadas, sim, por essas interações. Os componentes fatoriais envolvidos, mais ou menos, dependendo da pessoa na sua dor, ele deve ser avaliado. Se eu considerar que a minha avaliação de dor se restringe a apenas um componente fisiopatológico, por exemplo, provavelmente eu vou falhar no meu plano de tratamento. Então, eu tenho que considerar no instrumento em que eu vou utilizar, no impresso ou no formulário que vocês decidirem a utilizar como padrão na sua clínica, na sua unidade de trabalho, no seu consultório, no seu hospital, na sua unidade de atendimento, eu tenho que considerar esses fatores quando eu penso em avaliar a dor. Considerando, então, os aspectos fisiopatológicos, que fenômeno é que eu estou lidando, como esse fenômeno da dor está impactando no humor do paciente, no sofrimento, causando ansiedade ou depressão, comorbidades mesmo, alterações de humor. Os aspectos socioculturais, como que essa dor está impactando na dinâmica familiar,
como ele encara o que é a dor para ele. Comportamental, como que ele lida, reage com a dor, de que forma ele busca os recursos, né, o suporte, a rede de apoio dele. Cognitivo, quais são os estilos de enfrentamento, qual a sua atitude, o significado, qual a sua autoeficácia para lidar com esse momento, seja ele agudo ou crônico. E um componente muito importante que deve fazer também, veja bem, também uma boa avaliação da dor é considerar a severidade, a localização e a qualidade. E nesses aspectos sensoriais, dos aspectos, eu vou poder utilizar as escalas de avaliação de dor, que eu vou tratar mais adiante, nos próximos encontros aqui, nas próximas abordagens, de acordo com as faixas etárias. Mas vamos falar um pouco sobre avaliação ainda, né? Para que a gente possa entender a fisiopatologia, o componente que está envolvido nessa dor, nós podemos classificar, primeiramente, se essa dor é aguda ou crônica, quando eu me deparo com o paciente. Então, eu preciso, na minha anamnese, no meu formulário, inclusive vai estar no material de apoio de vocês, no e-book, alguns modelos, um modelo que eu desenvolvi na minha prática clínica de anamnese. Mas isso não quer dizer que vai ser a sua anamnese. Você deve construir aquela que realmente faça sentido para o perfil de paciente que você atende, seja ambulatorial ou seja hospitalar. Mas, vamos lá. Nós precisamos classificar a dor, se ela é aguda, se ela é crônica, se é de acordo com o tempo, mas também de acordo com o mecanismo de ação. Uma dor nociceptiva, vocês já viram isso no módulo de fisiopatologia da dor? Foi muito bem explanado pelo doutor Augusto, que é aquela dor que geralmente intermitente, piora o movimento, uma dor localizada, muito relacionada a uma lesão, uma disfunção. Ela tem uma clareza no exame físico muito de natureza mecânica, anatômica, né? A dor neuropática periférica é uma dor que tem uma história do paciente, então eu preciso ouvir esse paciente, vamos falar um pouquinho mais adiante disso. Ela tem uma história de lesão neural ou alguma patologia que comprometa o sistema somatosensorial, né? É uma dor referida no trajeto do dermátomo. São dores e sintomas provocados por testes de movimento e testes mecânicos. E hoje, de acordo com o mecanismo de ação, mais recentemente, em 2011, nós descrevemos uma dor que é a dor nociplástica, uma dor de sensibilização central. É um mecanismo totalmente diferente da dor nociceptiva e da dor neuropática. É uma dor que ela é desproporcional à natureza e à extensão da lesão. É um padrão de dor imprevisível, não é mecânico e desproporcional em respostas a fatores múltiplos, muito associado com fatores psicossociais. E, muitas vezes, dói independente da região, não está localizada em uma região específica, uma lesão pré-ocorrida. Ela, muitas vezes, está com a palpação dolorosa em áreas remotas, que não tem nenhuma correlação. Então, nós temos a classificação da dor de acordo com o mecanismo. E eu preciso saber, dentro daquela caixinha de fatores multifatoriais, qual é o tipo de dor que esse paciente está apresentando na minha frente. E ainda, se essa dor é uma dor aguda, se ela é uma dor crônica. A dor aguda, como já mencionado anteriormente, é uma dor de curta duração, né? Alguns autores vocês vão achar a cada 3 ou cada 6 meses. É uma dor bastante relacionada a um agente causal, muitas vezes identificando o agente causal, tratando e tratando a dor, o desfecho do paciente é bem positivo. Muitas vezes responde bem ao tratamento farmacológico, mas é uma dor que tem um forte impacto, causando muita ansiedade, e a intensidade dela é bem forte, bem severa, caracteristicamente.
A dor crônica, não, é uma dor mais persistente, mais 3 a 6 meses, a anos, que mantém entre leve e moderada, mas ela está intermitente ou contínua, sempre lembrando o paciente que ela está presente. Com o passar do tempo, ocorrem modificações comportamentais, além do sistema modulatório da dor. Modificações psíquicas e neurológicas acentuado conforme essa dor persiste. E o tratamento ele é multidimensional, ele deve ser multi e interdisciplinar. E é muito mais caro tratar uma dor crônica. Isso nós já vimos em módulos anteriores. Bom, e aí, como que a gente pode utilizar toda esse conteúdo que nós vimos até aqui e transpor para uma avaliação de dor? E aí eu queria falar para vocês que, quando se pensa em dor como quinto sinal vital, foi uma possibilidade que a Sociedade Americana de Dor, em 1990, né, a partir do presidente dessa sociedade, o Dennis Turk, ele declarou que, se a dor fosse avaliada com o mesmo zelo com que outros sinais vitais são, haveria uma grande chance, muito maior, da mesma ser tratada adequadamente. O que ele quis dizer com isso? Que muitas pessoas, dentro de um ambiente clínico, hospitalar ou ambulatorial, que vem com história, com a queixa de dor, era importante que, quando a gente avaliar a pressão, a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, que também abordasse a dor. A chance de intervir, identificar de maneira proativa, através dessa busca ativa, garantiria a possibilidade da gente minimizar a dor do outro. E aí, consequentemente, menos pacientes, menos pessoas sofreriam de dor desnecessariamente. Então, e aí, em 1990, a Sociedade Americana de Dor instituiu essa força-tarefa de implantação de dor contra o quinto sinal vital nos Estados Unidos, e em 2002, a Joint Commission, que é um órgão de certificação de acreditação internacional, publicou que a dor seria um indicador, quanto o quinto sinal vital, um indicador importante, né? Que haveria necessidade que as instituições que primam por qualidade utilizassem, implantassem isso dentro dos seus ambientes de atendimento à saúde. Então, o que é a dor como quinto sinal vital? A dor quinto sinal vital é apenas uma metodologia de avaliação, é uma possibilidade diante de avaliação dos sinais vitais, e aí eu retorno o que eu falei inicialmente, a enfermagem ela tem um papel essencial em relação à dor, aos sinais vitais, então, consequentemente, na avaliação da dor também. E ainda, considerando toda a dinâmica quando avaliamos um sinal vital e ele está alterado, como, por exemplo, uma temperatura, quando a gente avalia os sinais vitais do paciente, o paciente está com hipertermia, imediatamente nós buscamos uma intervenção, seja ela farmacológica ou não farmacológica, e logo a seguir nos deparamos com a necessidade de reavaliar para ver se essa temperatura minimizou. E isso faz com que a gente possa abortar o mais breve possível esse quadro febril. Com a dor, a dinâmica é a mesma. Diante de um quadro de dor, eu vou avaliar, eu vou utilizar uma escala, eu vou questionar o meu paciente, eu vou investigar essa dor, eu vou intervir com medidas farmacológicas e não farmacológicas, e eu sim, preciso sim reavaliar se as medidas implementadas estão sendo efetivas e satisfatórias ou não. Então, a dor como quinto sinal vital, ela surgiu apenas como uma metodologia para que a gente não deixe passar desapercebido ou espere o paciente questionar sobre a sua dor. Então, hoje, em diversos serviços no Brasil, nós temos a dor implantada como quinto sinal vital. E aí, quando nós falamos de quinto sinal vital, não é só especificamente a perguntar para o paciente se ele está com dor, mas é aplicar uma abordagem biopsicossocial, considerando todos os aspectos
multifatoriais que eu já citei anteriormente. Então, se nós vamos, sim, independente que eu esteja no meu consultório, que eu esteja na minha clínica, que eu esteja na unidade básica de saúde, que eu esteja dentro do ambiente hospitalar ou até mesmo no ambulatório público ou privado, se eu acredito que a avaliação de dor é uma ferramenta poderosa para o tratamento, eu preciso ter uma abordagem mais ampla da dor, não apenas utilizando uma escala, né? Vamos ver que nós precisamos avaliar a dor, porque nós precisamos entender de que fenômeno nós estamos lidando, qual é a característica, qual é o impacto disso, como ele lida com essa dor, como que ele pode aliviar e medidas de alívio precisam ser reavaliadas para ver se realmente está sendo efetivo a proposta terapêutica definida pela equipe interdisciplinar. Então, para que a gente tenha uma avaliação de dor bem-sucedida, a OMS definiu alguns pontos que nós não podemos desconsiderar e que eu vou explorar adiante. Primeiro, acredite no relato de dor do paciente. Enquanto nós não tivermos, nos livrarmos de qualquer preconceito, dificilmente iremos fazer uma avaliação adequada. Inicie conversa com o paciente, explorando os aspectos da sua dor e o quanto ela está impactando nas suas atividades de vida diária e na sua qualidade de vida, avaliando a dor e a severidade através das escalas, que são ferramentas de avaliação da dor. Obtenho uma história, quanto mais detalhado, quanto mais eu extrair informações sobre o paciente, esse paciente, porque nós não tratamos a dor do paciente, nós tratamos o paciente que tem dor. Isso é muito importante. Muda completamente a nossa lente na hora que nos deparamos com um paciente com queixa de dor. Ainda recomenda-se a avaliação do estado psicológico. Realize o exame físico, investigue, exame, talvez seja necessário, e considerem métodos alternativos de alívio de dor. Às vezes, nós nos deparamos e falamos, poxa, mas eu não sou o profissional da psicologia, nem da fisioterapia, ou eu não sou médico, prescritor, eu não sou enfermeiro. Não importa. O importante é que você identifique pontos relevantes para que a gente possa perceber o quanto essa dor está impactando em diversos aspectos da vida do paciente, para que você também consiga, sim, encaminhar para o profissional adequado. Veja, isso é muito importante. Não conseguimos tratar a dor sozinhos, nenhum profissional consegue. Provavelmente, se você acreditar que isoladamente apenas um único profissional é capaz de resolver ou minimizar a dor do outro, provavelmente você vai estar fadado a um insucesso. Então, nós precisamos, sim, identificar, independente da área de atuação que você pratique na sua profissão, mas identificar quando encaminhar para o outro profissional. Isso é muito importante, até para o sucesso do seu tratamento e para a fidelização do seu paciente. Então, acreditar no relato do paciente faz com que eu estabeleça um rapport com ele e um vínculo. Gaste um tempo com seu paciente, olhando no olho, atento. A gente deve ouvir mais do que falar. Utilize um roteiro de anamnese para que você possa entender e direcionar para os pontos relevantes. Neste primeiro momento, eu devo validar com o paciente a sua queixa, entender o que ele está trazendo, anotar pontos relevantes para que eu possa já, neste primeira consulta, já iniciar um processo de educação de paciente. É muito importante, porque acreditando e deixando o paciente falar o seu relato, a sua história, provavelmente você vai identificar algumas crenças, que inclusive mencionamos em módulos iniciais, para que essas crenças muitas vezes possam estar limitando a maneira como ele enxerga, enfrenta e lida com sua dor. Então, é um ponto que muitas vezes pode ajudar a você
destacar a necessidade, inclusive, de encaminhar esse paciente para um outro profissional da tua equipe ou algum parceiro que você tenha em contato para atender esse paciente de uma maneira mais integral. Importante quando estabelecemos um contato, né, e estabelecemos um vínculo terapêutico com esse paciente, que eu reconheço o sofrimento causado pela dor. Reconhecer que um paciente está sofrendo pode, inclusive, abrir um canal de comunicação, aumentar a confiança e a aderência ao tratamento. Quando o paciente percebe que o profissional está desconsiderando ou não está valorizando aquele relato que para ele é extremamente importante, né? E onde ele está abrindo para o seu sofrimento, provavelmente esse paciente não vai fidelizar o seu serviço. Provavelmente, tudo que você fale depois não vai gerar uma confiança necessária com que ele acredite que é possível se minimizar e viver com dor e com qualidade. Então, isso é muito importante. Inicie uma conversa. Eu, particularmente, não inicio uma conversa explorando a dor. Eu inicio uma conversa querendo conhecer quem é você, quem é a Dona Maria, quem é o seu João, quem é a Priscila, quem é a Joaquina, quem é você? Me conte um pouco, eu pergunto sempre. Fala um pouquinho sobre você. Quem é você? Você é casada, solteira, trabalha, faz o quê? Como é sua vida, né? Antes de tudo, eu preciso saber quem é a pessoa, independente da dor. Depois, sim, num segundo momento de entrevista, de consulta, sim, conhecer um pouquinho quem é, como é a dor dessa pessoa e o quanto que ela vai afetando várias áreas da vida dela. Então, a história detalhada vai te dar muitas ferramentas para você conseguir classificar essa dor, conseguir identificar crenças e aspectos psicoemocionais envolvidos nessa dor, relacionar o quanto essa dor está impactando nas questões sociais, de lazer, nos relacionamentos, e, consequentemente, o que é melhor de tudo, estabelecer um vínculo e confiança com esse paciente para que tudo que você fizer depois, o exame físico, se for fazer algum exame ou se for solicitado algum outro exame, onde você possa propor um plano de terapêutico, ele sim vai estar bem atento e confiante e aderente à sua proposta. Para avaliarmos a severidade da dor, vamos falar um pouco nas próximas aulas das escalas de avaliação de dor, que não deve ser uma única ferramenta. Veja, o mais importante é aquela comunicação, aquele canal aberto de comunicação que você tem com o seu paciente. As escalas de avaliação vão apenas ajudar a gente a entender uma parte de um todo, uma parte de um quebra-cabeça que é a dor, principalmente a dor crônica. Então, veja, muitas vezes o sofrimento, a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele sim, pode ser opcional. Quando nós acreditamos e valorizamos a queixa do nosso paciente, a chance da gente poder proporcionar, de nós proporcionarmos um cuidado, um plano de tratamento que requer uma participação proativa, né, protagonizada pelo próprio paciente, é fundamental. Se eu não estabeleço nesse primeiro contato uma relação de confiança, dificilmente eu vou obter sucesso na minha abordagem, no meu tratamento, independente da área que eu atuo. Então, daqui para o próximo módulo, dos próximos aulas desse módulo, vamos falar das escalas de avaliação em diversos contextos, de criança, de recém-nascidos, de idosos, de adultos, para que a gente possa utilizar essa ferramenta muito valiosa e que muitas vezes pode ser, sim, o início de uma avaliação mais qualitativa. Então, me aguarde e agradeço a vocês por essa oportunidade de estar compartilhando aqui um pouco daquilo que eu me preparei há anos. Gratidão imensa e até breve e
fique comigo que temos muita coisa interessante daqui por diante. Muito obrigada a vocês, mais uma vez.